do portal JC 24 horas, boa noite. 8 horas 29 minutos, conforme anunciamos, conforme prometemos. Nós temos hoje a satisfação de receber aqui no JC 24 horas o doutor Igor Carvalho. Ele é enfermeiro, doutor, mestre e o mais, vamos, ele mesmo diga. Doutor Igor, boa noite. Boa noite, JC 24 horas, boa noite a todos os internautas. É um grande prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Bom, a princípio, para quem não lhe conhece, porque a gente sabe que é um número muito pequeno de pessoas, quem é doutor Igor? Bem, o Igor, ele é um enfermeiro, mas antes de tudo, filho de Floriano, ele é um enfermeiro formado aqui mesmo. Depois eu tive a oportunidade de estar em outros ambientes, quando então eu concluí a minha formação, fazendo especialização em Educação em Saúde pelo Instituto Sírio-Libanês, fazendo mestrado e o doutorado em Saúde Coletiva na Universidade de Fortaleza, em Fortaleza. Um currículo invejável, né? Principalmente esse doutorado aí que é praticamente o único aqui em Floriano, né? Sem seu conhecimento, existe outro? Sim, existem outros doutores em saúde coletiva, outras pessoas que atuam. Formado aqui em Floriano e filho da casa, são poucos. Eu acredito que eu seja um deles. Bom, Igor, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, ele é resultado de uma preocupação enorme que nós temos com relação à qualidade dos serviços que nosso povo recebe, nossos florianenses. A questão é a seguinte. Ontem a gente teve uma conversa muito produtiva com o diretor clínico do Hospital Tibério Nunes, que falou sobre as condições do hospital. Hoje, meus amigos do JC 24 horas, o nosso questionamento, primeiro, ao professor, o mestre, o doutor Igor, é sobre como está a qualidade dos novos enfermeiros que estão sendo entregues à sociedade. Eu não me refiro à questão de competência dos mestres, mas à questão do governo. Porque no ano passado, nós tivemos a informação da polêmica enorme sobre o final do transporte para eles, ia ser cortado o transporte, enfim. Como estão os olhos dos governantes a nível federal para formar nossos enfermeiros? Bem, a formação de enfermeiros, de profissionais de saúde de uma maneira geral, ele representa um grande desafio. Para isso, a gente trabalha com diretrizes curriculares nacionais, bem como a gente sempre busca uma aproximação com a realidade do serviço de saúde e, principalmente, uma realidade alinhada ao Sistema Único de Saúde, que é o grande norteador da formação hoje. Em relação à formação a partir dos olhos do governante, a gente tem observado um apoio, mas um apoio parcial. A partir daí, a gente precisa entender que todo o processo de formação ele é difícil, ele é dinâmico, ele é complexo, e ele vai avançando pouco aos poucos. Bom, existe o técnico, existe o enfermeiro propriamente dito, né? Algumas pessoas ainda têm alguma dúvida em relação à diferença. Queria que o senhor nos falasse. Pronto, o técnico de enfermagem, ele, como o próprio nome fala, ele tem uma formação técnica. Normalmente, ele é disponibilizado por escolas técnicas, quando o curso ele passa a ter uma duração de 2 anos. Ele trabalha tanto com disciplinas teóricas quanto com disciplinas práticas, mas a sua carga horária ela é bem inferior do que a graduação em enfermagem, que é o outro curso. A graduação em enfermagem, ela hoje trabalha com a formação em média de 5 anos, com uma carga horária muito superior à do técnico de enfermagem. E aí, na prática, a gente observa também atribuições diferentes. O técnico, como o próprio nome fala, ele realiza funções técnicas de enfermagem nos serviços de saúde, enquanto que o enfermeiro, além das funções técnicas, ele desenvolve questões relacionadas ao gerenciamento e o planejamento de enfermagem. Bom, o Hospital Tibério Nunes, ele é uma espécie de extensão na formação através dos estágios, né? Como é que está sendo, eu não sei se você lida diretamente com essa área, a questão dos nossos estagiários no Tibério Nunes? Está sem alteração? Está contente? O Hospital Regional Tibério Nunes, ele é um grande parceiro de todas as instituições de ensino aqui de Floriano, e ele tem sempre disponibilizado um excelente espaço para que a gente possa entrar com os nossos alunos e, a partir daí, desenvolver uma formação profissional. Na verdade, eu sempre acredito numa parceria muito saudável, quando nós da universidade precisamos do serviço e o serviço precisa da universidade, numa relação de interdependência entre a academia
e os serviços de saúde. No Hospital Regional de Pero Nunes não é diferente. A gente encontra um apoio e uma reafirmação da importância dessa parceria entre a academia e o serviço. Bom, queremos cumprimentar aqui o pessoal que está acompanhando o nosso trabalho, né? A Almerita Almeida, Josiana Mendes, Ronaldo Vieira, dando uma boa noite aí para a gente, né? Carlos Eduardo, Eudes Matos, está aí, meu amigo Igor, né? Está dizendo aí. Francivaldo Ramos, Carlos Eduardo, dizendo que é um grande profissional, concordo com você, meu amigo Carlos Eduardo, um grande profissional realmente, doutor Igor. E Marcela Freitas, também acompanhando o nosso trabalho. Igor, para o jovem que pretende ingressar nessa carreira, como está o mercado de trabalho? Bem, o mercado de trabalho, aí eu coloco para qualquer profissional na área da saúde, ele é extremamente difícil. Normalmente tem alguns estudos que dizem que quando as pessoas não se formam, elas passam um período de 6 meses até 2 anos sem conseguirem se inserir no mercado de trabalho. Porque a graduação, de maneira geral, ela não tem sido o único pré-requisito para que você possa entrar no mercado de trabalho. Além da graduação, normalmente hoje tem que se cobrado que esse profissional tem algum tipo de capacitação especializada, que normalmente ela é conquistada a partir dos cursos de especialização, residência, mestrado e doutorado. Bom, você investiu na sua carreira não somente na formação, mas buscando cursos fora, inclusive o doutorado. E em seguida, volta para Floriano para colocar aqui seus conhecimentos, né? A gente sabe que fora pode até ter cidades e condições melhores de trabalho para um profissional da sua área, mas a sua opção por Floriano é por ser a sua terra, é por ser o local melhor de se trabalhar? O motivo de você preferir ficar na Floriano? Sim, eu tenho muito orgulho de ser florianense e muito orgulho de poder contribuir com a formação de novos profissionais aqui na minha cidade. Tive a oportunidade de trabalhar em outro estado, que foi o estado do Ceará. Tenho muito carinho, muita simpatia pelo estado, me acolheu no processo de formação. Mas a minha escolha por estar aqui, primeiro por ser a minha cidade, a minha terrinha, e depois porque a minha família mora aqui. São 2 grandes motivos para eu gostar e querer muito que Floriano dê certo. Bom, para o mercado de trabalho, o que se torna melhor? Ser enfermeiro ou professor? Para o mercado de trabalho, a gente tem, na verdade, a enfermagem ela te oferece diferentes opções. A gente tem a opção de ser professor, de ser o enfermeiro assistencial, de trabalhar na gestão, de trabalhar em relação à auditoria. A gente tem muitos ramos que a enfermagem oferece. A docência, o exercício da profissão de professor, ela atualmente tem sido aquela que mais bem remunera no contexto da enfermagem. Olha, a saúde, educação e segurança. Dizem os governantes que representam o tripé de uma boa administração, e a gente concorda quando ela é bem assistida. Você é ligado direto a essas 2 áreas, a saúde e a educação, né? Na sua visão, como está sendo o tratamento dispensado para esses profissionais em termos de Brasil? Você está acompanhando tudo aí? Como é que você está vendo? Bem, a gente passa por momentos, normalmente eu tenho percebido uma certa característica cíclica. A gente tem momentos de alta e tem momentos de baixa em relação à disponibilidade de recursos pelo governo federal para que a gente possa investir mais ou menos na educação. Vamos lembrar que a educação ela está muito associada com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Qualquer uma dessas áreas, ela requer um investimento, e quando esse investimento tem algum tipo de redução, a gente também consegue perceber algum tipo de retração em relação ao processo de formação. Mas a gente trabalha em meio a todos os desafios, as limitações, tentando oferecer sempre a melhor oportunidade, o conhecimento mais atualizado, para que a gente possa ter profissionais de qualidade e que se preocupem com a saúde da população. Olha, o Eudes Matos está dizendo aí, ó, é por ser uma grande pessoa e um grande profissional e, acima de tudo, humilde, você vai longe, amigo. Bom, baseado nessa frase, nessa mensagem dele, você vai longe. Quem é doutor, é mestre, qual é o próximo passo? Por hora é descansar um pouco, porque foi um processo muito longo, muito difícil, mas eu acredito que continuar me consolidando enquanto profissional na docência, para que a gente possa ter cada vez mais a parceria
para o desenvolvimento de pesquisa e de extensão aqui no município de Floriano. A gente sabe que existem muitas necessidades de saúde, muitas áreas que possuem uma necessidade enorme de saúde, e a gente tenta chegar aonde normalmente a universidade vai fazer muita diferença para a comunidade. Bom, mas mesmo já sendo mestre e professor, mestre e doutor, mas ainda existem graus na hierarquia para você seguir, né? Sim. Ainda tem o pós-doutorado, que é um estágio doutoral feito normalmente a cada 5 ou um pouco mais de tempo após o doutorado, e ele entra mais ou menos como um processo de atualização, já que seria uma forma da gente se manter sempre atualizado com o que acontece de mais recente no desenvolvimento de pesquisas científicas. Olha, o profissional de saúde, na nossa opinião, ele tem que ser, antes de tudo, uma espécie de sacerdote, porque as dificuldades são muitas, tem que ter a total dedicação. Existe aquela questão da inspiração para a profissão, ou é apenas uma profissão a mais, onde a pessoa vai pelo salário, digamos assim, ou tem que ter o DNA para encarar? Não, tem que gostar muito de ser professor. É fantástico você lidar com pessoas, com gente, você observar o quanto a educação ela é capaz de transformar a vida, o pensamento, as pessoas, e o quanto isso é fundamental para que elas possam ter uma vida melhor, mais confortável. Eu gosto muito e acredito muito no poder da educação para transformar a vida das pessoas. Sou professor, antes de mais nada, porque acredito na educação, e a minha vida foi mudada a partir da educação. Então, a minha forma de poder retribuir tudo que a educação me deu é compartilhando conhecimento e fazendo com que a educação transforme a vida de mais e mais pessoas. Lidar com o ser humano está sendo muito complicado, e principalmente quando na questão da saúde, né? Porque nesse momento a pessoa está fragilizada, a pessoa está... só estar fragilizado com o corpo e a mente, com certeza é mais difícil lidar com essas pessoas. A atividade em si do enfermeiro, né? Ele tem que ser até um meio psicólogo para encarar, principalmente no nosso Tibério Nunes. Eu sei que você não é enfermeiro lá, mas prepara os profissionais que vão para lá, pela questão da superrotação, aquela o paciente chega nervoso, já chega com um acompanhante nervoso também. O lado psicológico do profissional da enfermagem tem que estar bem apurado. Sim, como eu estava falando até mesmo hoje na sala de aula, eu estava conversando com os alunos e dizendo que para a gente chega, toma um banho, vai para o hospital, e para a gente é um dia normal. Mas para as pessoas que podem estar lá, seja familiares ou pacientes, talvez seja o pior dia da vida deles, talvez seja uma situação extrema que ele esteja vivenciando, uma situação que vai romper bastante com a rotina de vida dele, e a gente tem que compreender que a gente entra com esse coeficiente. Para mim, mais um dia de trabalho, para pacientes e familiares, talvez o dia mais marcante da vida deles. E eu preciso compreender isso enquanto profissional, já que a minha profissão requer esse nível de compreensão. Já que nenhuma pessoa é somente a pessoa. Ele traz consigo o seu aspecto físico, seu aspecto mental e seu aspecto social. E quando a gente observa uma pessoa no ambiente hospitalar, ele tem esse contexto físico, mental e social que a gente costuma chamar de abordagem holística. O recém-formado que está batendo a porta do concurso público, ainda não teve a oportunidade de trabalho ou na empresa pública ou privada, ele está na expectativa do primeiro emprego. Existe alguma tangente no mercado informal para esse profissional que está de Floriano, ou tem que bater na porta até ela se abrir? Pronto, a gente tem a possibilidade dos concursos públicos, que é talvez aquilo que mais brilha os olhos de toda e qualquer pessoa que esteja terminando a sua formação. Mas enquanto muitas vezes esse concurso não acontece, você acaba dividindo seu tempo, se dedicando uma parte para estudar para esse concurso ou para se qualificar ainda mais, e a outra você pode se dedicar a essa tangente que você está se referindo, que normalmente são os cuidadores de idosos. A gente tem observado com muita frequência uma demanda cada vez maior de pessoas que precisam de serviços especializados de enfermagem para o cuidado de pessoas idosas. Isso acaba representando uma possibilidade de trabalho informal. Bom, lembrando, nós temos aí duas professoras acompanhando o nosso ao vivo. A professora Iracema começou a assistir agora, a professora Almerita, ela é do Barão de Grajaú,
ou seja, são duas sacerdotisas também da área da educação, né? É uma área que é exemplo da segurança e da saúde, tem sofrido bastante na mão dos governantes, principalmente, aliás, essas três, de pé de igualdade, são as, tem que ser sacerdote e sacerdotisa. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo, né, para a gente tomar uma água na caneca do JC 24 horas, personalizada, e daqui a pouco a gente volta. Essa é minha, tá? Pronto, o convidado já chega levando o brinde aqui do JC. Daqui a pouco a gente volta.